Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Já ouviu aquela frase, o cliente sempre tem razão? É quase que um mantra no mundo dos negócios, né? Se um produto não agrada, o cliente tem toda a liberdade de comprar outra coisa em outro lugar. Isso vale para hambúrguer, cerveja, time de futebol e, claro, para Hollywood também. Vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não se esqueça de curtir e compartilhar. Considere também fazer uma doação, qualquer valor, isso ajuda para que a gente consiga trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Feito o jabá então, bora pro trampo. A verdade é que Hollywood está enfrentando um grande problema hoje em dia. Eles estão completamente desalinhados com seu público. A galera que compra ingresso para o cinema não reflete mais os valores e pontos de vista do pessoal que vive em Los Angeles, o epicentro da indústria cinematográfica. E é aí que está a raiz da implosão total que a gente vê nos produtos lançados por Hollywood hoje em dia. Um exemplo perfeito disso é a Disney. Eles parecem estar numa cruzada para atacar os seus próprios clientes, o seu próprio público. Parece loucura, né? Mas é isso mesmo. Eles estão dizendo na cara dura que o cliente está errado, que o público está errado. E olha só, isso ficou bem claro com a nova série de Star Wars, The Acolyte. Essa série é possivelmente a mais odiada da história de Star Wars em live action. A série tem sido alvo de críticas e a reação da produção da série é colocar a culpa nos fãs pelo fracasso. E a criadora da série, a Leslie Helland, até fez piada dizendo que seria o Star Wars mais gay de todos, mesmo depois do Bob Iger ter afirmado que não iam mais inserir agendas nas histórias. Tudo bem, ninguém acreditou nisso, mas ainda assim. E quem está liderando essa cruzada contra a Disney? Ninguém menos que Elon Musk. O cara já chamou a Kathleen Kennedy de assassina de franquias e também critica abertamente a gestão dela na Lucasfilm. E olha só, Musk ama Star Wars. O filme favorito dele de todos os tempos é o Star Wars original, Uma Nova Esperança. E faz sentido, né? Vamos combinar, o cara tem passado a vida adulta dele mandando gente para o espaço com SpaceX e Starlink, além dos foguetes que vão para Marte. Ele é, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes dos negócios e da engenharia no planeta. Então, quando ele critica a direção que Star Wars tomou, talvez a gente devesse prestar atenção. A crítica de Elon Musk. Musk não só critica Kathleen Kennedy e sua gestão, como também financia processos contra a Disney, incluindo um junto com a Gina Carano, para derrubar o que ele chama de cachito aberto contra homens brancos. A crítica dele não se limita só a Star Wars, ele está lutando contra o que ele chama de vírus woke, que seriam ideais progressistas liberais que ninguém quer ver no entretenimento. Musk acredita que esses ideais estão arruinando a qualidade dos filmes e séries, e ele não está sozinho nessa. A reação dos fãs. Os fãs de Star Wars, especialmente os mais antigos, estão revoltados. Desde que a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, os novos filmes e séries têm gerado controvérsia. A inclusão de personagens femininas em papéis de destaque, como a Rey, atraiu jovens garotas, mas também provocou um debate acalorado entre os fãs, que são em grande parte do sexo masculino. Nenhum fã de Star Wars tem qualquer problema com mulheres em papéis de destaque ou protagonistas. A gente já teve a princesa Leia Organa, a gente já teve Padmé Amidala, até a Shmi Skywalker, embora tenha sido uma participação muito pequena. Todas foram personagens bem construídas e foram importantíssimas para a história. A diferença é que a Rey não teve esse desenvolvimento. Ela já veio completa de fábrica com todas as habilidades. Não foi possível construir a personagem, muito menos dar a ela a jornada que ela merecia. Ao inserir a Rey como protagonista de forma tão seca e sem desenvolvimento, Star Wars pode ter ganho algumas fãs, mas desagradou o resto da fanbase, incluindo muitas mulheres que não se viram representadas numa personagem tão rasa e mal desenvolvida. Chris Gore, um crítico respeitado, disse que o maior erro da história de Hollywood foi transformar uma franquia de meninos, que todo mundo amava, em uma marca de meninas que ninguém gosta. Kathleen Kennedy, a presidente da Lucasfilm, diz que contar histórias precisa ser representativo de todas as pessoas. O problema não é e nem nunca foi a diversidade em si, mas sim a falta de boas histórias e de gente competente para contar essas histórias. Os fãs querem um bom Star Wars. Eles querem uma narrativa envolvente, personagens bem desenvolvidos e aquele senso de aventura que fez todo mundo se apaixonar pela franquia no começo. Eles não se importam se o personagem principal é uma mulher, um alienígena ou qualquer outra coisa. O que importa é que a história seja boa. E é isso que a Disney está falhando, miseravelmente, em entregar para o público. O impacto nas finanças. E não é só uma questão de gosto pessoal. A Disney está sentindo o impacto financeiro dessas decisões. Cada novo produto que eles lançam parece piorar a situação.
A série The Acolyte está com uma pontuação vergonhosa de 14% no Rotten Tomatoes. E isso não é só porque os fãs estão chateados. É porque o produto não é bom, não presta. E quando você começa a alienar a sua base de fãs, isso afeta diretamente as vendas de ingressos, de brinquedos e tudo mais que está associado à franquia. Elon Musk até sugeriu que talvez ele devesse comprar a Disney ou pelo menos a franquia Star Wars para consertar as coisas. E honestamente, isso pode não ser uma má ideia. Ele entende o que os fãs querem e tem a visão e os recursos para trazer a franquia de volta ao seu auge. A mídia e a crítica. Mas nem todo mundo vê as coisas do jeito que Musk vê. Tim Higgins, um jornalista do Wall Street Journal, escreveu um artigo criticando Musk e dizendo que ele está assediando a Disney porque não gosta de diversidade. Mas essa nem é a questão. Ninguém está dizendo que a diversidade é o problema. O problema é a falta de boas histórias e a insistência em empurrar agendas políticas que ninguém quer ver em seus filmes e séries de entretenimento. Higgins argumenta que a nova era de Star Wars está falhando não por causa da diversidade, mas por causa do ritmo lento e dos personagens mal desenvolvidos. Nesse ponto ele não está muito errado. A série The Acolyte sofre de problemas de narrativa que vão além de qualquer questão de inclusão. Os fãs querem ver uma boa história, não uma agenda política. Eu não canso de dizer isso. Se eu quero relaxar, eu quero assistir algo que tire a minha mente dos problemas, e principalmente se eu estiver pagando por isso, a última coisa que eu quero é ter que aturar pressão ideológica, discursinho político de frases prontas. Não importa se é de direita ou de esquerda. E assim como eu, tem uma legião de pessoas que não querem mais esse tipo de coisa. O futuro de Star Wars. Então qual é o futuro da franquia? Será que a Disney vai continuar nesse caminho e alienar ainda mais da sua base de fãs? Ou será que eles vão ouvir as críticas e tentar voltar às raízes que fizeram da franquia um sucesso? A verdade é que, se a Disney quer salvar Star Wars, eles precisam começar a ouvir seus fãs. Eles precisam voltar a contar histórias envolventes que capturem a imaginação do público e talvez, apenas talvez, eles precisem de alguém como Elon Musk para ajudar a guiar a franquia de volta ao caminho certo. Enquanto isso, a batalha continua. A Disney e Hollywood em geral precisam decidir se vão continuar ignorando seus clientes ou se vão fazer as pazes com eles. Porque no final das contas, o cliente sempre tem razão. E se Hollywood não entende isso, eles vão continuar vendo seus produtos fracassarem. A evolução do cinema e a importância de ouvir os fãs. Hollywood sempre foi um reflexo da sociedade. Nos anos 50, a gente viu filmes que refletiam os valores conservadores daquela época. Nos anos 70, o cinema começou a se tornar mais ousado, mais experimental. Star Wars é um fruto dessa época e refletia as mudanças sociais e culturais da sociedade. Agora a gente está em uma era onde a inclusão e a diversidade são temas centrais. E isso é ótimo, mas é importante lembrar que a inclusão não pode, de jeito nenhum, se sobrepor à qualidade das histórias. Os fãs de Star Wars cresceram com a franquia. Eles assistiram aos filmes originais nos cinemas, eles colecionaram os brinquedos e discutiram teorias com os amigos. Esses fãs têm uma conexão emocional profunda com a franquia. Ignorar essa base de fãs leal em favor de novas audiências é um tiro no pé com uma bazuca. É possível expandir a base de fãs sem alienar os antigos. E tudo o que se precisa para isso são boas histórias e personagens bem construídos. Eu já disse isso em outro vídeo e vou dizer de novo. Nós que estamos criticando Star Wars e The Acolyte, além de estarmos no nosso direito de fazer isso, a gente está fazendo um balde se tem lacração. A gente não se importa com isso e nem com o fato de o protagonista ser mulher. A única coisa que a gente realmente se importa é com uma história bem contada e com personagens bem construídos. O papel das redes sociais. As redes sociais deram aos fãs uma plataforma para expressar suas opiniões como nunca antes. Antigamente, se um fã não gostava de um filme, ele falava com amigos e familiares. Agora, ele pode compartilhar sua opinião com milhões de pessoas online. Isso mudou a dinâmica entre Hollywood e os seus fãs. As críticas se tornam virais e a resposta das empresas precisa ser rápida e eficaz. A Disney e outras grandes produtoras precisam entender que as redes sociais são uma ferramenta poderosa. Elas podem ser usadas para promover filmes e séries, mas também para ouvir e entender os fãs. Ignorar as críticas na rede social é ignorar uma parte vital do feedback do cliente e assinar o atestado de burrice e incompetência dos estúdios. Exemplos de como estragar franquias. Existem exemplos de franquias que conseguiram se reinventar e agradar tanto aos novos quanto aos antigos fãs. Ao mesmo tempo, franquias bem-sucedidas foram fragorosamente destruídas pela militância exagerada.
O universo cinematográfico da Marvel, o UCM, é um ótimo exemplo. Desde o lançamento de Homem de Ferro em 2008, o MCU foi um sucesso constante até Vingadores Ultimato. Depois disso, nada do que eles lançaram, seja filme ou seja série, conseguiu ganhar o público. A razão disso? Péssimas histórias priorizando diversidade e inclusão em detrimento da qualidade do roteiro. Outro exemplo é The Mandalorian, uma série de Star Wars que foi amplamente aclamada tanto por novos quanto por antigos fãs. A série conseguiu capturar o espírito dos filmes originais enquanto introduzia novos personagens e novas histórias. Isso mostra que é possível agradar a todos se você focar em boas histórias e personagens bem desenvolvidos. O problema é que todo esse profissionalismo foi esquecido quando chegou a terceira temporada. Desagradou a maior parte dos fãs com um roteiro fraco e previsível. A necessidade de autocrítica. Para Hollywood, a autocrítica é essencial. É importante que os estúdios analisem o feedback dos fãs e façam ajustes conforme necessário. Isso não significa ceder a todas as críticas, mas entender as preocupações legítimas dos fãs e trabalhar para melhorar. A autocrítica é um sinal de força, não de fraqueza. Mostra que a empresa está disposta a evoluir e se adaptar às necessidades e desejos do seu público. Inovação e tradição encontrando o equilíbrio. A chave para o sucesso em Hollywood, especialmente em franquias estabelecidas como Star Wars, é encontrar um equilíbrio entre a inovação e a tradição. Os fãs adoram os elementos clássicos que os fizeram com que eles se apaixonassem pela franquia em primeiro lugar. Os heróis corajosos, as heroínas sensíveis, as batalhas épicas, os momentos emocionantes. Ao mesmo tempo, eles também estão abertos a novas ideias e novos personagens, desde que essas inovações respeitem a essência do que torna a franquia especial. Feedback dos fãs como ferramenta de crescimento. O feedback dos fãs deve ser visto como uma oportunidade de crescimento e não como uma ameaça. Quando os fãs expressam suas opiniões, eles estão investindo na franquia. Eles querem que ela seja bem-sucedida. Ignorar esse feedback é um desperdício de uma ferramenta valiosa. É simplesmente alimentar o próprio ego. Estúdios e produtores podem usar as redes sociais e outras plataformas para realizar pesquisas e entender melhor o que os fãs querem. Isso pode ajudar a moldar o desenvolvimento dos próximos projetos, garantindo que eles estejam bem recebidos pelo público. A importância das narrativas autênticas. As narrativas autênticas são essenciais para o sucesso de qualquer produção. Isso não significa que todas as histórias precisam seguir a mesma fórmula, mas sim que elas precisam ser genuínas e bem contadas. Os fãs podem perceber quando uma história é forçada ou quando os personagens não têm profundidade. A autenticidade ressoa com o público e cria uma conexão emocional que é difícil de quebrar. Diversidade com propósito. A inclusão e a diversidade são importantes, mas precisam ser implementadas de maneira que sirvam à história e aos personagens. Personagens diversos devem ser desenvolvidos com a mesma atenção e o mesmo cuidado que qualquer outro personagem. Eles precisam ter as suas próprias motivações, arcos de desenvolvimento, complexidades. Isso cria personagens ricos e interessantes que os fãs podem se conectar, independentemente de sua origem ou identidade. Casos de sucesso em diversidade. Existem muitos exemplos de diversidade bem-sucedida no cinema e na televisão, e não é de agora, isso é coisa que já vem de muito tempo. Tá? Um exemplo mais recente, que para mim é um exemplo brilhante de como a diversidade pode ser integrada de forma autêntica e poderosa na história, é Pantera Negra. O filme não só quebrou recordes de bilheteria, mas também foi amplamente aclamado por sua representação cultural e uma narrativa envolvente. Os personagens eram profundos, a história era emocionante e o público sentiu que estava vendo algo especial. Reavaliando a estratégia de marketing. Hollywood também precisa reavaliar suas estratégias de marketing. Muitas vezes os trailers e campanhas publicitárias não conseguem capturar a verdadeira essência de um filme ou série, resultando em expectativas erradas e decepção dos fãs. É crucial que o marketing seja honesto e transparente, destacando os pontos fortes do projeto, sem prometer uma coisa que não vai ser entregue. O papel dos criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo têm um papel fundamental em moldar o futuro de Hollywood. Eles são os visionários que trazem histórias à vida e têm a responsabilidade de criar narrativas que ressoem com o público, e isso requer uma compreensão profunda do material-fonte, respeito pelos fãs e a coragem de inovar sem comprometer a integridade da história. O futuro de Hollywood. O futuro de Hollywood vai depender da sua capacidade de se adaptar e evoluir. Isso significa ouvir os fãs, abraçar a diversidade de maneira autêntica e, principalmente, focar em contar boas histórias. A indústria precisa encontrar um equilíbrio entre atender às expectativas dos fãs antigos e atrair novas audiências. Uma nova esperança para Star Wars
Star Wars é uma franquia icônica que tem o potencial de se reinventar e voltar ao seu antigo esplendor. Mas para isso a Disney e a Lucasfilm precisam prestar atenção ao feedback dos fãs e fazer as mudanças necessárias. Isso pode incluir trazer de volta elementos clássicos, investir em boas histórias e personagens e evitar empurrar agendas políticas que não ressoam com o público. No final das contas, o princípio de que o cliente sempre tem razão se aplica a Hollywood tanto quanto a qualquer outro negócio. Se os estúdios continuarem a ignorar seus fãs, eles vão continuar a ver os seus produtos fracassarem. Mas se eles ouvirem o feedback e fizerem as mudanças necessárias, tem uma chance real de que possam reconquistar seu público e restaurar a glória de franquias icônicas como Star Wars. A lição aqui é clara. Para ter sucesso, Hollywood precisa se reconectar com seu público, eles precisam contar histórias que emocionem, que inspirem e não só preencham uma cota de diversidade ou empurrem uma agenda política. Porque no fim das contas, o que realmente importa é a história e a conexão emocional que ela cria com o público. E é isso que vai garantir o sucesso a longo prazo. A força da comunidade de fãs. A comunidade de fãs de Star Wars é uma das mais apaixonadas e dedicadas do mundo. Eles organizam convenções, criam fanfics, discutem teorias online e, o mais importante, continuam investindo seu tempo e dinheiro na franquia. Ignorar essa comunidade é um erro colossal. Hollywood precisa reconhecer o valor dessa comunidade e trabalhar em parceria com eles. Isso pode incluir mais envolvimento nas redes sociais, encorajar o feedback e até mesmo incluir fãs em processos criativos de alguma forma. Eu não me importaria nem um pouco se me chamassem para isso. Uma abordagem colaborativa pode ajudar a criar um sentimento de pertencimento e lealdade ainda mais forte. Inovações tecnológicas no cinema. Elon Musk, com a sua paixão por Star Wars e suas inovações tecnológicas, representa um caminho interessante para o futuro do cinema. A tecnologia está mudando rapidamente e Hollywood tem a oportunidade de aproveitar essas mudanças para criar experiências ainda mais imersivas e emocionantes. Realidade virtual, inteligência artificial e outras inovações tecnológicas podem ser usadas para contar histórias de maneiras novas e empolgantes. Imagina um filme de Star Wars onde você pode literalmente entrar no mundo, interagir com os personagens e explorar planetas. Essas tecnologias podem abrir novas possibilidades para a narrativa e a experiência do público. O papel dos diretores e roteiristas. Os diretores e roteiristas têm um papel crucial em trazer essas histórias à vida. Eles precisam estar dispostos a ignorar os próprios egos, ouvir o feedback dos fãs e adaptar suas visões para criar algo que ressoe com o público. Isso não significa comprometer a criatividade, mas sim encontrar um equilíbrio entre a inovação e a tradição. Kathleen Kennedy e a direção da Lucasfilm. Kathleen Kennedy tem sido uma figura polarizadora na Lucasfilm. E sim, eu sei que eu estou sendo muito mais gentil do que ela merece. Enquanto alguns aplaudem seus esforços para diversificar a franquia, outros criticam a falta de foco nas histórias e personagens. Se ela deseja reconquistar a confiança dos fãs, ela vai ter que fazer mudanças significativas na abordagem da empresa. Uma solução pode ser trazer novos talentos que entendam e respeitem a franquia e não a palhaçada que Leslie Headland fez de trazer gente que nem sabia que Luke e Leia eram irmãos. Essas pessoas seriam capazes de trazer novas ideias, novas perspectivas. Isso pode criar um ambiente onde a criatividade floresce e os fãs se sentem ouvidos e valorizados. A importância de boas histórias. No fim das contas, tudo se resume a boas histórias. Não importa quão diversificado ou inovador seja um filme se a história não ressoar com o público. Star Wars sempre foi sobre aventura, esperança e a luta entre o bem e o mal. Esses temas universais são o que tornaram a franquia tão amada e precisam estar no centro de qualquer novo projeto. O impacto cultural de Star Wars. Star Wars não é só uma franquia de filmes, é um fenômeno cultural, influenciou gerações de fãs e inspirou inúmeras outras obras de ficção científica e fantasia. Essa influência cultural traz uma responsabilidade adicional para aqueles que trabalham na franquia. Eles não estão só criando entretenimento, estão contribuindo para um legado cultural. Hollywood está num ponto de inflexão. A indústria precisa decidir se vai continuar ignorando os desejos e as necessidades dos seus fãs ou se vai fazer as mudanças necessárias para reconquistar a sua base e criar produtos que ressoem com o público. A lição é clara: o cliente sempre tem razão. E numa indústria onde a opinião do público pode fazer ou quebrar um produto, é crucial que Hollywood comece a ouvir e valorizar seus fãs. Para Star Wars, isso significa voltar às suas raízes, contar histórias autênticas, emocionantes e respeitar a base de fãs leal que apoiou a franquia por décadas. Com o feedback dos fãs, inovação tecnológica e uma abordagem equilibrada entre tradição e inovação,
tem um caminho claro para restaurar a glória da franquia e garantir o sucesso dela a longo prazo: o papel da transparência. Transparência é igualmente crucial. Os fãs querem entender as decisões por trás dos filmes e séries que amam. Isso não significa revelar todos os segredos dos bastidores, mas sim comunicar claramente a visão e as intenções por trás de cada projeto. Quando os fãs se sentem parte do processo, eles estão mais inclinados a apoiar e defender a franquia. Em última análise, a relação entre Hollywood e seus fãs é um reflexo maior da relação entre criadores de conteúdo e seus públicos. É uma relação baseada em confiança, respeito mútuo e um compromisso compartilhado com a excelência criativa. Ao honrar esses princípios fundamentais, Hollywood pode garantir que não só o sucesso financeiro, mas também um legado duradouro de histórias que inspiram, emocionam e unem pessoas ao redor do mundo. Mas e você? Qual é a opinião que você tem? Star Wars tem jeito? É possível? A Disney vai tomar vergonha na cara? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se fez diferença para vocês, se tem valor para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrem que agora a gente tem o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.